Muito bem. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Isto é mais uma Smart Discussion que temos neste processo que temos vindo a fazer ao longo deste tempo, no Sharing Knowledge e com todos os amigos que têm estado connosco. Hoje temos uma sessão muito interessante sobre um tema absolutamente crítico para a nossa economia e sociedade. Fundos comunitários, 37 anos depois, parece que foi ontem, mas já foi há 37 anos. E, portanto, temos aqui connosco hoje dois ilustres especialistas e pessoas altamente referenciadas nesta matéria, que eu irei depois apresentar. Só dar uma nota de que a próxima sessão, portanto, para estarmos mais ou menos informados, vai ser 2 a 15, também sobre um tema muito interessante, que é o tema do turismo. Tudo é que o nosso turismo, que é uma atividade tão importante na atualidade, vai ter. Temos connosco a Guta Moura Guedes, que nos vai dar uma visão mais da área experimental e também da cultura e turismo, e o Luís Cabrini, que é o chairman do Global Sustainable Tourism Council, que é uma pessoa muito conhecida. Portanto, passando aqui à nossa sessão e àquilo que nos traz aqui hoje, portanto, nós temos, como disse, hoje connosco dois especialistas de referência, o professor João Duque, presidente do ISEG, e um dos mais reputados economistas que nós temos na atualidade, é conhecido também pelas suas crónicas do Expresso e pelos seus comentários da SIC. É um grande gosto tê-lo aqui connosco, porque é uma pessoa que suscita sempre uma grande discussão à volta daquilo que são as suas intervenções. E depois o meu amigo Paulo Santos, nós fomos colegas há muitos anos numa pós-graduação em mestrado em Ciência Política, na Católica, e ele foi também durante muito tempo o representante em Portugal do Parlamento Europeu, portanto conhece como ninguém melhor estas questões. Portanto, como habitualmente, iremos ter uma intervenção de cada um dos nossos oradores. O professor João Duque sei que vai utilizar algumas imagens. Depois temos o Paulo Santos e depois temos, como habitualmente, uma discussão entre todos. Agradecia mais uma vez que pusessem, por favor, os microfones desligados. Nestas coisas digitais, convém estarmos todos sintonizados. Muito obrigado, está bem? João, por favor. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Para partilhar convosco assim, algumas reflexões que podemos fazer. É interessante fazer um balanço, não é? Ainda por cima, porque eu já era um homenzinho, entre aspas, quando começámos, não é? E lembro-me do que foi o início e de eu também até ter aproveitado, de alguma maneira, destes fundos na área da formação. Portanto, foi uma coisa que tocou muita gente e lembro-me que eu também fiz formação ao abrigo dos programas do Fundo Social Europeu e, portanto, na altura, de formação profissional na área das contabilidades e não sei o quê, para formar jovens que queriam entrar no mercado de trabalho sem formação superior. E isso foi um esforço interessante. Bom, mas o que é que eu fiz aqui? Apanhei, quer dizer, resumi aqui alguns dados para podermos recordar, para ver o que é que, espero que estejam a ver. Estamos a ver perfeitamente. Está ótimo, Pronto. João. Espera aí. Aqui. Bom, portanto, o primeiro slide que tenho é este que mostra a evolução em termos nominais das transferências de e para a União Europeia. Pronto, nós também transferimos, mas recebemos muito mais do que transferimos e na prática aquilo que se vê é que os nossos pagamentos, as nossas contribuições são muito smooth, evoluem muito de acordo com aquilo que é o sistema estabelecido para as transferências e, portanto, basicamente é a evolução do nosso PIB, pronto, é basicamente isto, e depois os saldos, não é, desta diferença que acompanham aquilo que são os vários quadros e as várias linhas e etc, etc. E, portanto, nós somos aqueles que beneficiamos claramente da União Europeia e temos, ano após ano, recebido muitos valores muito significativos para aquilo que é a nossa dimensão. E, portanto, aquilo que se me figura, primeiro, dizer é isto, é que a evolução não é smooth, não é constante, e isso faz alertar para uma coisa, claramente, a meu ver, é que esta irregularidade dos padrões significa que isto não é, o contributo é constante e nós sabemos que vai sendo, mas a percepção destes valores não é constante, não é uma norma, não é para ficar e pode evoluir e evolui de acordo com aquilo que são alterações de política de redistribuição dentro da União Europeia.
Portanto, isto é muito relevante. E isso é mais relevante à medida que novos países possam querer aderir, ou, no caso concreto da Ucrânia, qualquer que seja o desfecho, se o desfecho for, da minha perspectiva, positivo, é bastante negativo para a União Europeia em termos de esforço que vai ter que fazer para apoiar a Ucrânia, e, portanto, isso terá seguramente um impacto muito grande em Portugal, dada a dimensão daquilo que sempre representaram estas transferências para Portugal. Uma coisa que eu fiz aqui foi ver o peso das transferências, dos saldos, destes saldos que vimos ano a ano, no PIB português. Portanto, quando as coisas se medem em termos de percentagem de PIB, já é alguma coisa. E, de facto, é alguma coisa, não é nada despiciando. E, como veem, os valores em termos de peso têm tendido, há uma certa, a partir do momento inicial, mas ali a partir de meados dos anos 90, se nós puséssemos aqui uma linha de tendência, ela claramente estava a decrescer. Isto em termos de percentagem no PIB. Quer dizer que o nosso PIB português ainda vai crescer alguma coisa. Depois, uma outra coisa é na formação bruta de capital do país. E aí a regularidade é muito maior. Mas também, como veem, peso médio destes anos, isto é uma média simples, não ponderei nada, foi só média dos pesos ano a ano, e que, portanto, tem aqui e já são 7,3, mas tem aqui um efeito muito forte, que é, se nós tirássemos aqueles primeiros anos até 1990, eu acho que, portanto, os valores iam ser superiores, iam ser significativamente superiores, não é? E se olharmos assim, digamos assim, se olharmos para a mancha de pontos, e olharmos para o ponto, uma linha média, tirando aqueles primeiros anos, a linha média fica ali nos 8%. E, portanto, isto significa que nós, em média, o nosso investimento bruto tem sido financiado 8% pela União Europeia. Apesar de que muitas das transferências não sejam para somente despesas de investimento, mas se pesarmos no investimento, vemos como isto pesa. E pesa, de facto, já significativamente. E, portanto, o país é o que é, não tenho dúvidas nenhumas, que em alguns setores é o resultado destas transferências. E estas transferências, quando, isto até agora tivemos a ver em termos nominais, mas depois eu fiz aqui assim uma coisa, que foi, peguei nos saldos e atualizei-os. Atualizei-os portanto, uns sofrem mais o efeito da atualização, outros menos, mas atualizei-os ao índice de preços no consumidor. Portanto, peguei na série de preços e, no fundo, capitalizei os valores, os mais antigos durante todo este preço, os mais recentes menos, e aquilo que veem é um padrão já diferente, não é? Mas, no fundo, isto acaba por resultar qual é o valor daquilo que nos transferiram, não é? aos olhos de hoje, a preço de hoje, digamos. Bem, como vemos, mais uma vez, olhamos a preços de hoje, ou a valores de hoje, e tirando os primeiros anos, os valores são muito significativos, porque andamos sempre ali a balançar entre os 3.000, basicamente a linha dos 3.000 e a linha dos 5.000. E, portanto, não diria que a média anda ali nos 4, mas anda nos 3 e tal, 1.000 milhões por ano. Isto é imenso. Não é? Mas se fizermos o exercício, e portanto, já agora, acumulando tudo isto, dá 116.342 milhões de euros. Bom, isto é muito dinheiro, que isto é mais metade do PIB português de um ano. Já agora, eu fiz a mesma coisa, mas capitalizando, usando para fator de capitalização, não a inflação, mas a yield das obrigações do Tesouro a 10 anos. E, portanto, no fundo era, se nós não tivéssemos recebido este dinheiro e se quiséssemos ter pedido dinheiro emprestado, não é? Este dinheiro estava-nos a custar hoje muito, muito, não é? Portanto, se ainda não tivéssemos pago, o valor atual daquela dívida, a esta taxa de atualização, no caso de capitalização, os valores estão aqui presentes. Agora, esta perspectiva, este gráfico tem é diferente do anterior, e alerta uma coisa que é interessante. Em primeiro lugar, o valor cumulativo de tudo isto
é muito superior. Bem, estamos a falar na casa dos quase 180 mil milhões. E isto já são praticamente 75% do PIB português. Isto é, nós recebemos por atacado, em termos líquidos, quase que nestes 37 anos, 9 meses, eu não fiz a conta exatamente, para fazer a regra 3 simples, para saber exatamente quanto de PIB é que nós recebemos, mas digamos que já há algum tempo, destes 37 anos, algum foi à custa da União Europeia. E, portanto, esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que os valores capitalizados atualizados têm estado a perder significado, por outro lado. E, portanto, se olhássemos aqui esta linha de tendência, ao contrário do anterior slide, este mostra uma certa linha de tendência para os batimentos. E, portanto, é assim, para além da irregularidade. Portanto, é assim, de uma maneira geral, os padrões de irregularidade são constantes na maior parte dos gráficos, portanto, isso é uma constante. E estamos a falar de receitas ou de saldos, porque os pagamentos são constantes. Estamos a falar de valores muito significativos. Portanto, isto são valores que me parecem são, de facto, muito significativos. E Portugal seria diferente se não fossem estes fundos. E, portanto, eu fiz assim, eu tentei fazer uma recordatória, porque eu não tenho elementos estatísticos ou comentários que me possam demonstrar, mas até fiz assim um recuo no tempo e percorri estes 37 anos a recordar-me de setores e áreas em que eu acho que claramente houve impactos, há bons e maus. E, portanto, eu comecei por falar na formação profissional. E eu lembro da formação profissional, que é um investimento, só que é um investimento em educação, mas é um investimento em soft skills e qualificação das pessoas. Portugal estava muito atrasado nessa área e ainda hoje continua a estar mal, mas já não estamos como estávamos. Mas, de qualquer das formas, naquela altura foi importante. E foi importante até pela ideia de que as coisas têm uma certa sistemática para aprender, há formas para aprender e há momentos para aprender e que a aprendizagem e a educação tem que ser feita de determinada maneira, estruturada, etc. Bom, eu recordo-me também de alturas em que eu recordo-me disto, que são empresários a dizer assim, bem, eu amanhã vou ali inventar umas coisas quaisquer para eles da formação do Fundo Social Europeu, que era completamente mentira, porque aquela gente recebia aqueles dinheiros para estarem a trabalhar e muitos daqueles dinheiros ajudavam algumas empresas a aguentar, a pagar uma parte do salário. Basicamente o que era isto. E isso era um sistema, eu acho que aquilo era fraudulento, naturalmente, aquilo não correspondia a trabalho, ou melhor, a educação feita de forma estruturada de um posto de trabalho. Podia ser uma educação em posto de trabalho, mas acho que não era assim. Era um bocado preencher papéis, deem cá o dinheiro e eles estão ali a fazer o que for, rolhas ou sapatos ou o que for. Agora, de qualquer das formas, é evidente que esse dinheiro veio, muitos dinheiros vieram para apoiar a agricultura e para até eliminar determinado tipo de áreas de atividade económica que nós tínhamos. Que acho que, quer dizer, tinha dó ver pessoas receberem dinheiro para arrancarem árvores, ou para destruírem frotas, ou para pesqueiras, ou para, quer dizer, mete dó quando se recebe dinheiro para destruir e para acabar determinado tipo de atividades. Mas no caso da educação, houve muito e bom investimento que foi feito e muita gente aproveitou. E, portanto, essa área eu acho que foi uma área importante e que, de alguma maneira, deu um certo elan, uma certa formatação àquilo que é a exigência e à consciencialização de que, não só por parte do empresário, mas também por parte do trabalhador, para se perceber que a formação tem valor. E tem valor e, portanto, é um ato que deve ser respeitado. E a forma de dar dignidade ao ato é mesmo remunerando as partes, mas não é só uma parte, é as duas partes. Isso foi uma coisa absolutamente diferente e que veio dar aqui uma área muito interessante. Uma área de formação que Portugal aproveitou muito bem, eu acho, foi na formação de
e eu sou um desses casos, que é a formação de nível superior, chamado terceiro ciclo, dentro da União Europeia. E, portanto, foi impressionante o dinheiro que nós recebemos, Portugal recebeu, para fazer a aplicação na formação em nível de segundo e terceiro ciclo. Nós chegámos a financiar, Portugal chegou a financiar a formação de mestrandos, se candidatavam a bolsas para fazer formação nesse nível. Mas isso depois acabou, mas ao nível do terceiro ciclo foi impressionante o volume de pessoas que saíram de Portugal, ou que mesmo estando em Portugal eram beneficiadas com bolsas que permitiam estar em dedicação exclusiva ao trabalho de investigação, e isso é um trabalho que ou se faz assim, de uma forma séria, ou então não se faz. E, portanto, só que esse volume de doutorados, que já tem décadas, não é, de financiamento, foi muito direcionado para a academia. Portanto, a Academia de Portugal estava muito necessitada disto. E, portanto, o que é que acabou por fazer? Andou a formar muitos dos seus quadros à custa dos fundos comunitários, para depois serem incorporados na própria Academia. Portanto, onde é que eu acho que este programa foi menos bem sucedido? Foi, digamos, na aplicação de pessoas que viessem com este tipo de formação para se dedicarem à indústria. O motivo, eu acho que o motivo é muito simples. A formação era feita ao terceiro ciclo nas universidades. Naturalmente, as pessoas dentro de um espaço universitário, quando vêm para Portugal, havendo vagas, e havia, vão procurar a universidade em primeiro lugar. E, portanto, pode-se muitas vezes acusar a indústria de não sabem bem, etc. Mas também, em boa verdade, a própria procura do local de trabalho, as pessoas não procuravam a indústria porque procuravam a universidade, e a universidade dava-lhes lugares. Portanto, esse foi um aspecto que eu acho que foi muito relevante e que, com um sucesso, enfim, insucesso num dos lados. Depois temos a infraestrutura. Eu estou aqui a falar só para recordar, quer dizer, eu acho que tivemos imenso sucesso na infraestrutura rodoviária e foi péssimo para a infraestrutura ferroviária. Portanto, nós não aproveitámos nada, nós destruímos a ferrovia à custa da rodovia. E, portanto, não tenho a mínima dúvida que quer dizer, chegámos, pronto, abdicámos da ferrovia e do investimento da ferrovia, e isso foi o mal da beleza da rodovia. Encantámos-nos com a rodovia, e aí tivemos. Os aeroportos, houve coisas que eu acho que tiveram algum impacto, algum efeito, e há casos de investimento claro. Não é no nosso investimento, pelo menos no aeroporto de Lisboa não aproveitou, mas nas extensões é possível, mas não na totalidade. Mas julgo que no aeroporto, no Porto, isso foi um dos casos, e também em alguns daqueles aeroportos, em algumas das ilhas. E isso foi muito importante também ao nível dos portos. Pequenos portos foram muito beneficiados, eu acho, nomeadamente, olha, desses das ilhas, pequenos portos, Exatamente. que deram... bom, pode-se dizer que com um difícil, impossível retorno económico, mas conseguiram dar uma coisa, que foi alguma segurança, ou aumentaram muito a segurança das condições de trabalho daqueles que fazem a sua vida no mar. E, portanto, isso é um aspecto muito que eu achei muito relevante quando vi muitas das obras feitas em portos que nós podemos olhar e pensar para aqui, bom, isto está-se aqui a fazer um investimento louco, isto nunca vai ter rentabilidade, é impossível, pelo número de pessoas que podem usar aquela infraestrutura, mas de qualquer das formas está lá a infraestrutura, e essa infraestrutura permite acolher quem dela necessita. E nas ilhas não necessitam apenas aqueles que fazem desses portos uso regular, mas também daqueles que, em caso de emergência, possam ter necessidade dele. Portanto, esse aí é um aspecto importante, as redes de esgotos, o ensino, não só a nível, agora, ensino superior, mas o ensino em geral. Ao nível das instalações, eu acho que Portugal é um daqueles exemplos onde se viu concretamente aquilo que foi
talvez até com exageros, e não tenho dúvidas nenhumas, em muitos casos exageros, mas onde se viu um aumento da qualidade das instalações absolutamente notável, porque, tirando casos específicos de escolas que eram muito recentes, o parque estava muito envelhecido e nós conseguimos fazer um investimento muito grande nessa área e, e isso propicia também a atratividade e o bem-estar, o conforto das pessoas e, portanto, esse foi um aspecto importante que eu acho que foi muito positivo. E quando olhamos para as cidades, eu muitas vezes digo às pessoas, vocês olhem para as cidades de Portugal. E as cidades de Portugal estão, hoje em dia, de uma forma geral, não quer dizer que não haja aqui oculados, desleixos e etc. Mas nós vamos a uma cidade, qualquer que ela seja, pequenina, média, ela está sempre de uma forma arranjada, limpa, cuidada, os passeios, as bermas, as validas, etc., de uma forma notável, que eu acho que é notável. E, portanto, de um modo geral, Portugal tornou-se até muito atrativo para o turismo, para aquele turismo que faz aquelas paragenzinhas, vai ver aqueles monumentos, etc. E os turistas estrangeiros ficam, eu acho que ficam surpreendidos com aquilo, isto é, eu chego, ou melhor, eu chego hoje a uma cidade pequenina e tenho a mesma sensação que tenho, ou que tinha, eu lembro-me de ir, quando ia ao estrangeiro, que eu tinha 20 e poucos anos, eu ia fora, via a Europa, e via tudo arranjadinho, tudo direitinho, tudo alcatroadinho, tudo bonito, as fontes a funcionar, etc. As coisas estão limpinhas e arranjadas. E essa infraestruturação das cidades, eu não tenho a mínima dúvida de que é o resultado de muito deste investimento. E, portanto, essa infraestrutura foi feita e eu acho que colheu bem. Depois, onde eu acho, na recuperação de algum património também, isso é bastante evidente, na área da energia, também houve aplicações que eu acho que foram positivas, onde acho que não usufruímos assim muito. Foi mais em áreas como, mas se calhar vou dizer uma coisa que não é verdade, é na área da justiça, porque acho que face às queixas, face às queixas gerais, pelo menos a máquina, não, se houve algum hardware que foi montado no software, não. E digo isto porquê? Porque no caso da universidade, que é um setor onde eu conheço bem, eu acho que se investiram nos dois aspectos, o hardware e o software. E é por isso que, por exemplo, hoje saíram as notícias que vocês viram, estou à vontade para dizer isto, porque nem fui à escola, mas estou aqui a fazer publicidade às escolas de economia e gestão. E de repente nós, Portugal, metemos 5 escolas no top 100 da União Europeia, perdão, do mundo. Epá, isto é uma coisa notável. Um pequeno país, porque soube investir nas duas áreas, num setor onde se soube investir nas duas áreas. Portanto, é assim, há setores que eu tenho pena que não tenham aproveitado tão bem, nomeadamente o da justiça, não sei porquê, ou, por exemplo, a defesa, parece-me que também, pelas queixas que temos, há deficiências, mas pronto, é a sensação que eu tenho. Isto é, de um modo geral, se me perguntarem, foi positivo? Foi muito positivo, sem estes pontos, nós éramos um país completamente diferente, não tenho a mínima dúvida. Segundo, isto deu espaço a fazermos muitas asneiras, sem dúvidas nenhumas. Fizemos muitas asneiras. Aprendemos com elas? Não sei, não sei. Alguns aprenderam, outros não tenho a certeza, mas acho que, de um modo geral, a apreciação que eu faço é, sem dúvida, muito positiva. Mesmo correndo todas as asneiras que tínhamos praticado, todos os excessos que tínhamos feito, etc., se nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos tido este tipo de fluxo financeiro, nunca teríamos possibilidade de fazer aquilo que fizemos. Pena tenho de não termos aproveitado melhor. Claro, sim, sem dúvidas nenhumas. E setores ainda, apesar de tudo, infraestruturantes, como nomeadamente a ferrovia, que é para mim, das coisas que me metem um bocadinho mais de impressão, onde pouco investimento fizemos. Pronto, olha, desculpa, já passei o meu Foi tempo. uma primeira pequena nota, parece muito bem, depois entramos na discussão, excelente. João, como sempre, muito conciso e objetivo, e obrigado também pelos dados. E agora passamos ao Paulo, que nos vai dar, penso eu, também uma reflexão do lado de alguém que já viveu isto do lado europeu. Paulo.
Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, João. E, como eu previa, metade da minha intervenção está feita. Bom, mas de qualquer maneira, eu vou tentar cingir-me aos 15 minutos e vou começar por contar duas. Para já agora, mais uma vez, eu sei que isto já é recorrente, mas eu gostava de felicitar o Jaime por mais, enfim, além do gosto de estar aqui e da honra que é o ter-me convidado, para mim. Queria lhe dizer que é de facto importante haver pessoas que têm esta capacidade que ele tem de manter este tipo de organização, este tipo de tertúlias, este tipo de diálogo, este tipo de reflexão, a informação que nos transmite. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Bom, em relação ao tema, eu vou contar duas histórias muito rápidas para começar. A primeira é, isto foi em 1985, estava eu numa coisa, enfim, era consultor da Associação Industrial Portuguesa, da velha AIP, e havia duas comissões, uma chamava-se CAIPEX, outra chamava-se CAIP-CEE. A CAIPEX era para as exportações, a CAIP-CEE era para a CEE, como o nome indica, e eram duas comissões que juntavam empresários, enfim, com gente da AIP, com alguns consultores, enfim, para tentar ajudar as empresas portuguesas naquele grande desafio que era a adesão à União Europeia. E havia uma grande excitação, sobretudo com Espanha. Espanha era o grande mercado e os empresários portugueses todos ali reunidos achavam que iam invadir Espanha, que ia ser um sucesso enorme. Bom, a verdade é que, como sabem, enfim, a adesão foi no dia 1 de janeiro de 86, mas com Espanha só 3 meses depois é que o mercado se abriu, ali um período ainda de transição, e depois há uma série de histórias, mas uma delas que eu recordo sempre, conto muitas vezes, portanto é uma história clássica, é a história daquela empresa, não me lembro o nome, mas que fabricava talheres e que estava contentíssima porque ia entrar em Espanha em força, e quando chegou a Espanha deparou com um impedimento que é, os espanhóis tinham preparado uma série de portarias e regulamentos e regras internas de qualidade enfim, e de funcionamento daqueles mercados, e naquele mercado em particular havia uma diferença entre os como é que se chama, entre os dentes dos garfos, que era inferior à que a empresa fazia, pá, em meio milímetro, e portanto acabou-se, não havia exportação de garfos nenhum, tiveram que comprar máquinas novas, aquele foi um desastre. Ou seja, os espanhóis tiveram 3 anos a preparar-se, nós preparamos depois de aderir. A segunda história, é ainda, na minha visão, é ainda mais grave, mas explica se calhar muito o que aconteceu nos últimos 20 anos. E em 2001 também, já não me lembro exatamente a altura do ano, mas tem a ver com a discussão que na altura havia com o facto de muita gente preocupada, e quando eu digo muita gente, digo empresários e agentes, enfim, da política e de várias áreas, porque o país estava a crescer muito, tinha crescido muito naqueles últimos 15 anos, 16 anos, tinha havido um crescimento muito bom, tínhamos recuperado muito a média comunitária, e havia regiões que iam perder fundos comunitários. E há um artigo do Público, eu não me esqueci desse artigo, na altura, já não me lembro onde, mas comentou-se muito o artigo que dizia qualquer coisa do género: bom, estamos tramados, temos que parar de crescer para ver se continuamos a receber fundos, porque se passamos, na altura era os 75% da média europeia, do produto médio europeu, portanto perdíamos acesso aos fundos. E eu lembro que esse artigo dizia isso, bem, discute-se até que ponto é que isto é bom, continuarmos a crescer desta maneira. Ou a verdade é que resolveram o problema, porque deixámos de crescer a partir do ano 2000, 2001, portanto eu acho que esse artigo do Público foi decisivo. Bom, mas passando ao tema e sem complicar muito, Portugal de facto juntou-se ao Bloco. O João deu aqui uma série de dados, e eu tenho outros que, enfim, não são exatamente iguais, mas também não são com a ponderação que ele fez, e, portanto eu peço desculpa, além de que ele é economista, eu sou jurista, e os juristas tendem a olhar para os números de uma forma especial, enfim, com base no direito, e portanto os números falem nesse sentido. Mas em todo o caso, rapidamente para resumir, bom, desde que nos juntámos à União Europeia, portanto na altura à Comunidade Europeia, ao Bloco Comunitário, de facto os fundos estruturais que nos ajudaram foram aqueles que todos conhecemos: o Fundo Social Europeu, que é um fundo originário, o FEDER, que é de 75, o Fundo de Coesão, que surgiu mais tarde, em 93, já depois da adesão de Portugal e Espanha, e aliás por causa da adesão de Portugal e Espanha, depois o PEDIP para Portugal, etc. Depois o Fundo Europeu o Fundo Agrícola de Desenvolvimento Rural, que sucede à PAC, que é também de 58, mais tarde o Fundo Europeu das Pescas e Assuntos Marítimos, e agora o Fundo para a Transição, que é uma coisa muito recente. Bom, de acordo com o Banco de Portugal, foi o número que eu fui ver, Portugal terá recebido mais ou menos, de forma bruta, 157 mil milhões de euros. Estes são os números entre 86 e 2022. João, e aqui, enfim, o valor que eu tenho é cerca de 2,5% do PIB do país anualmente. Enfim, sem ponderações, sem aquela análise que fizeste, mas em todo o caso.
Eu coincido com o que o João disse até 2000. Eu acho que até 2000 Portugal evoluiu, infraestruturou-se, melhor ou pior, mas de facto na área na rodoviária, talvez até com excesso, depois continuou, aliás, com o excesso rodoviário, modernizou-se, enfim, há uma grande diferença entre o Portugal de 86 e o Portugal do ano 2000, também houve uma melhoria da qualificação dos recursos, apesar desses recursos do Fundo Social Europeu, que aliás, em alguns casos resultaram em processos de crimes, mas hoje eu estou de acordo que o balanço é de facto muito, muito positivo. Eu estive a ver os dados do crescimento do PIB em si mesmo, portanto o PIB bruto também, mais uma vez, que foi significativo, quer dizer, nós a partir de 86 começámos a crescer a médias de 3%, depois 6%, chegámos a 6% em 90, depois houve aquele ano da recessão de 93, mas recuperámos logo a seguir outra vez e a economia portuguesa voltou a crescer para cima dos 4%, quase a 5%, com 4,81% em 98. Portanto, nas vésperas da criação do euro, que aliás teve nisso um papel muito, muito importante. E nisto, claramente, os fundos europeus, que a lei hoje designa como fundos estruturais europeus de investimento, tiveram um papel central. Quer no âmbito do pacote Delors 1, quer nos quadros comunitários de apoio 1 e 2 até 99, Portugal de facto desenvolveu-se. O PIB per capita cresceu de 50 e poucos por cento para mais de 70 e tal por cento, aliás levando algumas regiões a ultrapassar o tal limiar do apoio e portanto isso complicou-se. O João já explicou quais são os setores, eu lembro, por exemplo, a parte do saneamento básico, a questão das águas, a distribuição das águas, tudo isso, houve aí comunicações, houve aí muito apoio dos fundos estruturais, reconversão das explorações agrícolas, também para o bem e para o mal, depois pelas reformas da PAC, que também, em alguns casos, não foram muito bem sucedidas. Mas a partir de 2001, na minha opinião, obviamente, isto é só a minha opinião, o caso muda drasticamente de figura, a situação muda de figura. Os quadros seguintes, o quadro comunitário 13, o CREN e o PT 2020, apesar da disponibilidade das verbas europeias, com aquelas flutuações que também já aqui foram referidas, a verdade é que não impediram que o crescimento do PIB, ainda antes do ano da pandemia, fosse quase anémico. É um crescimento médio, enfim, isto é mais uma vez é um número de advogado, mas um crescimento médio de 0,76% ao ano em 20 anos é dramático, acho eu, depois sobretudo daqueles crescimentos que vimos antes. Houve muitos anos de recessão, isto não foi obviamente causado em exclusivo por más opções de política pública ou de governação suficiente, tivemos impactos externos, enfim, muito grandes, como a crise de 2008, 2011, mas a verdade é que já em 2001 e 2008 havia valores preocupantes, com recessões de 1%, máximo de 2,5%, deixámos de facto de crescer, de repente, de um momento para o outro. Não sei se foi a culpa do artigo do Público, mas alguma coisa foi. E o país deixou de convergir com a média europeia, apesar dessa altura. E, portanto, apesar dos fundos europeus, e certamente não por causa deles, a verdade é que entramos num período que eu diria, pelo menos, de estagnação, se não retrocesso. Alguns economistas, alguns dos quais eu sou amigo deles, mas não concordo com o que eles dizem, mas mais uma vez é uma discussão entre diferentes formações, acham que a grande responsabilidade dessa anemia foi da entrada de Portugal no euro, que seria o grande responsável por essa mudança. Eu não vou entrar nesse tema, até porque, mais uma vez, não é um tema para o qual eu esteja profundamente habilitado, mas sobre o qual tenho opinião, até porque comecei logo a estudar esse assunto na altura, mas a verdade é que eu acho o contrário, eu acho que a presença do euro salvou-nos em momentos críticos, incluindo no momento da Troika, e lembro também os países que entraram na moeda única partindo de posições muito mais desfavoráveis e que desde então já nos ultrapassaram, pelo menos em PIB per capita e se calhar noutros indicadores. Portanto, nestes últimos 20 anos não se pode dizer, acho eu, de todo, que o país aproveitou bem os fundos postos à sua disposição. Eu acho que os malbaratou. Aliás, a minha pergunta era a minha pergunta é o contrafactual, o que é que teria acontecido se não tivesse havido fundos. Bom, portanto, acho que há aqui uma análise a fazer, um estudo profundíssimo a fazer, que não, mas essa falta de aproveitamento acontece. Eu vou dar só 3 ou 4 ideias e opiniões sobre aquilo que eu acho que são as razões disso. Em primeiro lugar, aquilo que é, enfim, infelizmente em Portugal, tem a ver com o excessivo peso do Estado, tem a ver com a nossa cultura, com uma cultura que é muito portuguesa, também na gestão dos fundos, não só na gestão dos fundos, mas o peso do Estado na economia, mas também na gestão dos fundos. Através de instituições, entidades, mecanismos, no fundo pouco contribuir, na minha opinião, continuam a pouco contribuir para o aproveitamento eficaz e quanto mais eficiente, ainda menos eficiente, desses recursos. O investimento nas estruturas territoriais é evidente que era fundamental, mas tornou-se predominante, a certa altura, autoestradas a duplicar e a triplicar, em detrimento de outras opções, como, por exemplo, o João falou bem disso, o caso da qualificação e formação dos portugueses. Os programas em que isso foi feito funcionaram muito bem, mas se calhar faltaram muito mais.
Eu lembro-me sempre que a Irlanda fez o contrário. A Irlanda fez duas coisas. Uma foi investir na formação, em detrimento da infraestruturação rodoviária, e a outra foi, enfim, baixar o IRC, mas isso é outra questão. Depois apostou-se na energia e na gestão do ambiente, é verdade, como se devia, mas, por exemplo, na competitividade das empresas, e sabemos qual é um dos grandes problemas de Portugal, na nossa economia, a produtividade que é muito baixa, continua a ser muito baixa, reduziu-se em permanência desde o quadro comunitário de apoio 1. Construíram-se estradas, equipamentos, sistemas de abastecimento de água e saneamento básico. As autarquias locais aproveitaram muito a distribuição dessas verbas, mas para além de aproveitarem bem, e o João também tem razão, melhoraram muitas cidades, mas também começaram a construir, enfim, em profusão, rotundas, pavilhões desportivos contíguos uns aos outros nas linhas de separação dos concelhos desportivos, piscinas, museus municipais, redundâncias. Bom, nem tudo foi desperdício, repito, e já aqui também foi explicado, mas, por exemplo, no quadro comunitário de apoio 3, entre 2000 e 2006, quase 50% dos recursos foram para o desenvolvimento das regiões. Uma boa parte naquela forma que eu ali referi. Em simultâneo, o Governo passou a intervir no investimento através de programas operacionais regionais, mas centralizados no plano da decisão, financiados pelos fundos europeus de investimento, mas geridos por ministérios ou por empresas públicas e, portanto, com as ineficiências associadas a isso. Portanto, houve maior burocracia, sem falar já da gestão política destes programas, diminuiu ainda mais a sua eficácia e aumentaram os custos e os prazos. E a partir de certa altura, sobretudo o CREN 2, 2007, 2013, esses mesmos programas, repito, já cada vez mais centralizados, apesar da relação com as autarquias muito politizada também, acabaram por ter pouco em conta, não as necessidades das regiões no desenvolvimento, digamos, das cidades, etc., mas dos seus agentes económicos. E as economias nesse plano ficaram sem ser, não foram apoiadas. Outros exemplos, a meio do exercício da implementação do programa plurianual de vários quadros europeus, houve negociações intercalares com a Comissão Europeia, porque as coisas não estavam a correr bem, porque havia atrasos, que era preciso rever aquilo que tinha sido feito, porque tinham-se perdido muitas coisas, já explico porque também, quando muitas vezes o apoio às empresas era aprovado, já elas tinham mudado de ideias ou sido obrigadas a ir por outro caminho. Eu lembro que aqui há uns tempos, quando tive a oportunidade de dar uma volta ao país e falar com empresários sobre este assunto, eles diziam todos a mesma coisa: bem, aprovam-nos um projeto, já ele é irrelevante ou inútil, já mudámos de ideia, ou se calhar já mudámos de atividade. E, portanto, isso aconteceu, ouvi isto muitas vezes. Bom, depois, finalmente, acho eu, e não queria continuar nisto, mas às vezes de forma até muito pouco transparente, os governos tenderam a utilizar estes recursos fáceis que os fundos europeus puseram à sua disposição para comatar lacunas da sua própria organização e estruturas, incluindo a, sem dúvida, necessária modernização da administração pública, ou até para pagar despesas de investimentos desviantes daquilo que devia ser o investimento no desenvolvimento da economia e no desenvolvimento da produtividade. Bom, quanto ao presente e ao futuro, eu estou quase a acabar para tentar respeitar os 15 minutos. O PRR e o PT 2030, que vai até 2027, para todos os efeitos, mas representa o maior valor já disponibilizado para Portugal. Estamos a falar de qualquer coisa no PRR, 16 mil milhões, 16.644, dos quais 11 mil para resiliência, portanto devia ser para as empresas e devia para o desenvolvimento da economia, mais agora 2,3 mil milhões de empréstimos que Portugal pré-reservou para reprogramar o PRR, seja para o Repower EU, seja para outras formas de investimento, e depois, no PT 2030, mais 23 mil milhões de euros. Isto é, um total até 2027 de 39.644 milhões de euros. A título gratuito, mais os empréstimos em condições altamente favoráveis, que é um valor para o qual Portugal que dá a Portugal uma enorme oportunidade para sair deste ciclo de estagnação. Mas para isso é preciso que esses recursos cheguem à economia real. Porque esse é o problema, esse é o receio que, no fundo, toda a gente tem. E sobretudo, no que respeita ao PRR, não devia ter sido assim, mas a programação e até as metas estabelecidas estão muito menos sentadas nas empresas e na produtividade do que deviam, mais em programas e investimentos públicos. Os pagamentos pela União Europeia estão muito ligados ao cumprimento das metas programadas. É um estímulo para cumprir, mas o que eu receio é que seja também um risco de perda de verbas. O tempo urge e até já estamos atrasados nesta matéria, como aliás se sabe, nada disto a execução dos projetos devia ser feita mais rapidamente, o programa tem que ser afinado, tem que funcionar em conjunto, é preciso haver mais controle, etc, etc, etc. Portanto, se houver desvios em relação a este caminho, quando eles forem identificados, passaram os prazos. Eu acho que a máquina está distribuída com outras coisas, casas e casinhos, etc. Mas para que estas mudanças estruturais resultem e que nós beneficiemos verdadeiramente destes recursos
é preciso haver uma mudança sustentada. E, portanto, chamava a isto, eu acho que é um aspecto fundamental, e com isto vou terminar. À falta de melhores pessoas, chamava-lhe União de Esportes, e já há muitos anos que muita gente apela a isto, eu já participei em muitas coisas destas, e não vejo nada a acontecer. À volta de objetivos comuns nacionais, uma visão, que é uma visão que devemos ter todos, do que Portugal pode e deve ser, em setores-chaves. Um deles é a economia, são as empresas, um acordo mínimo, mas fundamental, transversal a todo o espectro político, sindical e patronal, sobre aquilo que é indiscutível, e os objetivos em que não pode haver dissensão, não pode haver resistência, tem que haver uma causa comum nacional, também política e também político-partidária. Eu sei que isto é muito difícil, eu sei que isto parece quase um conto de fadas quando se imagina que possa acontecer, mas eu acho que se não acontecer vamos continuar a viver a mesma coisa, porque os governos continuam a pensar no curto prazo, continuam a pensar no ano que vem, agora já estão mesmo a pensar no ano que vem, se não for este ano, mas pelo menos no ano que vem será, e portanto esta é a grande preocupação. Sem essa união, repito que já foi várias vezes pedido aos agentes políticos que a tivessem, não vamos longe. E depois com este dinheiro todo à disposição, permitam-me ser tão prosaico, é indispensável esta união, porque senão daqui a 30 anos vamos estar aqui outra vez, não vamos, eu não estou, de certeza, mas enfim, ainda haverá aqui muita gente que está a responder à pergunta sobre o que é que fizemos com estes recursos, afinal foi bom ou foi mau, e pronto, e vamos continuar a responder da mesma maneira, a fazer este tipo de intervenções, e a verdade é que temos recursos à nossa disposição, afinal demorei mais, espera aí, deixa-me ver, só para ver se eu estou a conseguir respeitar os meus prazos. Não, está tudo bem, mas Pronto. tá. Então pronto, é isto, os desafios de várias Então, natureza. muito obrigado a ambos, nós temos agora aqui um conjunto de pessoas muito interessantes, de perfis diferentes, e eu se calhar incentivava aqui uma certa discussão. Atualmente vou começar pelo Dr. Luís Madeira Pires, está aqui connosco. O Dr. Luís Madeira Pires foi durante muitos anos um dos grandes obreiros daquilo que foi a gestão dos fundos comunitários em Portugal. Já não está nessa guerra há muitos anos, agora está noutras guerras, mas está aqui connosco e certamente querá fazer algum comentário, alguma questão. Luís, como tu gostas? Tem que tirar o som. Obrigado, Jaime, Sim, senhor. e pelo convite, e também por esta oportunidade. E de facto está de parabéns mais uma vez por mais este encontro. Eu tenho falhado a alguns, porque de facto não é fácil, mas este não podia perder, não é? Este não podia perder, porque, enfim, tem a ver com as minhas raízes profissionais. É muito difícil para mim, quer dizer, sobre fundos, há tanta coisa para se dizer, que é muito difícil até estruturar um bocadinho aquilo que tenho a dizer, mas queria agarrar se calhar em 3 ou 4 coisas que me pareceram importantes. Eu queria de qualquer maneira fazer a minha declaração de interesse inicial, até porque estou muito de acordo com o que o Paulo disse, é que de facto sou responsável pelo QCA1 e pelo 2, não é? E portanto é um bocadinho complicado, porque de facto estou a dar opinião em causa própria, é sempre um bocadinho complicado e pode ficar mal visto. E portanto eu não vou entrar por aí no que é que se fez até ao ano 79, que foi quando acabou o QCA2, e o que é que se começou a fazer a partir do ano 2000, começou o QCA3. Até porque há uma quantidade de variáveis que não tem só a ver com a questão da gestão, nem disso, tem muito mais a ver com enfim, tudo junto, tem a ver com muitas outras coisas. Em relação àquilo que o professor João Duque disse, eu vi aqueles quadros todos, eu também já tenho feito algumas análises, nomeadamente quando me fazem alguns pedidos nesse sentido, e fez-me um bocadinho confusão, devo dizer, aqueles valores, devo dizer que me fez, principalmente exatamente até o ano 2000, até a entrada para o euro. Eu não sei como as contas foram feitas, mas estão com certeza muito bem feitas, não ponho isso em causa. Agora, há uma coisa que me parece evidente, fazendo as análises relativamente àquilo que foram os recursos postos à nossa disposição pela União Europeia. Nós tivemos uma primeira entrada de 86 a 89, como sabemos, em que havia apoios a projetos, depois a seguir tivemos a reforma do LOR, a primeira, e então entrou o QCA1, depois o valor duplicou por ano de 2000 do primeiro QCA para o segundo, isso é incontestável, a duplicação não é exata, mas é quase exata. Depois chegámos a 2000, 2006,
e há um aumento, foi o nosso maior QCA, foi o QCA 3, e depois, a partir daí, claro, como sabem, em 2004 aconteceu aquilo que todos nós sabemos, entraram 10 países para a União Europeia, e portanto, a partir daí houve um pequeno decréscimo, que aliás se manteve no seguinte, mas que agora, se lhe juntarmos o PRR, entramos em valores colossais, não é? Mas é um pouco esta evolução que aconteceu, partindo do princípio que os dinheiros foram gastos, todos, pelo menos gastos, não estou a dizer que foram bem gastos, estou a dizer que foram gastos, à partida, isso devia dar, do meu ponto de vista, uns quadros um bocadinho diferentes, porque eu, ao olhar para aquilo que vi, parece de facto que o primeiro QCA, que é claramente aquele que teve menos dinheiro, não é comparável, é aquele que tem valores mais extraordinários. É evidente que o PIB também cresceu, não estou a pôr isso em causa, eu também sou economista, mas parece-me de facto ali uma relação que não é aquela que eu tenho na cabeça, toda. Mas por acaso era interessante ver isso, porque o João poderá dar de nota também. muito, muito relevante, e não estou a pôr em causa. Se calhar tem a ver um bocadinho com a questão das inflações, na altura tínhamos o escudo, enfim, não sei como é que tudo isso foi feito, mas a verdade, eu faço as contas só em euros, e portanto, ou fiz, ou as que tenho feito, e não me dá aqueles gráficos. Pronto, não estou com isto a pôr em causa que os meus sejam melhores, de certeza que não são, mas de qualquer maneira a relação que houve foi esta que eu disse, isso não me parece que haja dúvida. Depois a questão da relação com o PIB pode de facto levar a resultados diferentes. Também estou de acordo que a média andará pelos 3% ao longo destes anos. No meu tempo era 3% de facto, agora se calhar um bocado menos, isso acredito, porque entretanto as coisas começaram a diminuir também um pouco. As coisas, quer dizer, os montantes em causa anuais, como eu disse, a partir de 2006, diminuíram. Mas esta era a primeira questão. Mas eu, relativamente a estes montantes, de facto, aquilo que eu já disse várias vezes, gostava muito que fosse feito e não é feito, é nós termos para cada um dos QCAs, e depois os CRENs, e os PT 2020, os PTs 2030, que ainda não, esse obviamente está a começar, era termos uma accountability como deve ser. Ou seja, eu adorava saber, para cada um destes quadros de referência, ou quadros comunitários de apoio, adorava saber quanto dinheiro é que foi gasto e quanto dinheiro é que não foi. Eu não acho que seja esse o ponto fulcral, que é muito mais importante do que se fez com ele, mas também era interessante sabermos isso. E o problema é que essas contas não são feitas. Porquê? Porque os programas, quer dizer, o QCA 2, se quisermos, ou 3, tanto faz. O QCA 3 é fechado já quase no final do CREN, por estranho que pareça. Porque enquanto se fazem as contas e não fazem, se discute com a Comissão, depois se vê os saldos e o que se paga e o que não se paga, depois já ninguém está interessado, já toda a gente só está quase preocupada, é no outro já a seguir. E, portanto, o resultado é que isto não é transparente, nós não o sabemos, e eu acho que era muito importante termos essa informação. Como digo, não é indispensável, mas acho que era relevante, em termos de contas públicas, nós percebermos. Espero que não seja isso que justifica os quadros do professor João Duque. É que depois há uma coisa que é o aprovado e depois é, de facto, as transferências que são efetivamente dadas. Não acho que seja esse o problema, mas é algo que eu acho que era relevante. Eu em relação às mudanças que foram feitas no país, também estou totalmente de acordo. Quer dizer, fizeram-se estradas, esse é o caso mais evidente, não é? Eu ainda me lembro de discutir com o ministro Valente Oliveira se pagava ou não se pagava a estrada para o Algarve, não é? E coisas deste género. Portanto, havia discussões deste tipo que não é de todas as discussões que estamos a ter agora. Eu, no primeiro quadro comunitário de apoio, há sempre uma conversa que eu tive muitas, como é natural, com o professor Valente Oliveira, que disse esta coisa, avaliar o que é que a gente está a fazer e que não está, e ele disse uma coisa que eu acho que, de facto, naquela altura fazia imenso sentido. Ele disse, Madureira Pires, a gente está a fazer o óbvio. Quer dizer, não vale a pena estar a fazer um grande estudo para saber se faz sentido ou não termos uma autoestrada Lisboa-Porto. Se calhar termos uma terceira já é capaz de fazer sentido fazermos esse trabalho. Exato. Mas é evidente que na altura estávamos a fazer claramente o óbvio. Aliás, não houve dinheiro para fazer a Lisboa-Algarve. Em Lisboa-Algarve, a discussão a que se chegou, no QCA 2 já, foi exatamente ir só até à Marateca. A partir daí, a Brisa fez isso com empréstimos do Banco Europeu de Investimentos, não foi com fundos estruturais.
E, portanto, isto de facto, o dinheiro não era bem aquele que neste momento nós estamos a falar, que há muito mais. E, entretanto, fez-se muito mais coisa. E ao fazer-se, e de facto, em termos de estradas, eu acho que se ultrapassou os limites do que era razoável, independentemente agora das opções, que compreendem também muito bem, de em vez de repararmos uma estrada, fazemos uma nova ao lado, que fica mais barato, porque aí temos 85% dos fundos estruturais e no outro lado não temos nada, e portanto qualquer Câmara Municipal, qualquer Infraestruturas de Portugal é assim que tem que raciocinar, faz as suas contas e diz, não é melhor fazer ao lado. Dá mais trabalho por causa das expropriações, mas mais vale fazer uma ao lado. Os espanhóis não fizeram isso, como todos nós sabemos. Bom, mas independentemente disso, em termos de estradas, houve uma evolução espetacular. De facto, a ferrovia ficou por trás. Porquê é que a ferrovia não está para trás neste momento? Porque fomos proibidos pela União Europeia de fazer estradas. É tão simples como isso. Não é? A partir daí o assunto ficou arrumado. E ficou já no último QCA. Houve outras coisas que ficaram proibidas de se fazer, porque toda a gente também sabia ver o exagero de algumas coisas que se fizeram, porque também era mais fácil para gastar o dinheiro. E depois há outra questão, e além disso, só para eu completar, eu acho que deu-se uma evolução muito grande nas estradas, também nas escolas. Eu ainda me lembro, no primeiro QCA, quando estávamos a discutir o PRODEP, o Programa de Desenvolvimento da Educação em Portugal, o essencial era retirar uma quantidade muito razoável de estradas, de escolas dos contentores. Também já ninguém se lembra disso, já ninguém se lembra de contentores. Pois era isso que acontecia na altura, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Na investigação, houve uma evolução louca, não é? Eu lembro-me, no último ano em que estive como diretor-geral, a taxa de apoio, o valor da União Europeia no total do investimento em investigação era de 85%. Portanto, praticamente era tudo pago pela União Europeia. Portanto, aí houve importante. Depois houve a questão, de facto, da requalificação urbana, da parte do saneamento básico, era uma tragédia, que deu uma grande volta. Bom, tudo isso foi muito importante, não há dúvida nenhuma. O que eu acho que era importante perceber também agora é, independentemente de ter havido ou não ter havido desperdício, que é óbvio que houve, o dinheiro dado tem sempre esse problema, o que também ninguém ainda fez, em termos de contas, e que para mim era muito interessante fazer, é os custos de manutenção de tudo isto que nós fizemos. E embora eu perceba a lógica de que se a gente tivesse feito isso tudo, quais eram os juros que estaríamos agora a pagar, não tenho a mínima das dúvidas que não tínhamos feito, se calhar, mais de metade do que aquilo que fizemos. E, portanto, os custos acabam por ser um bocadinho mais baixos. Mas, entretanto, temos custos de manutenção a nível tanto das autarquias como da Administração Central do Estado, extremamente pesados, e que é evidente que é um peso que temos e que sai das nossas carteiras todos os dias. Sobre isso também não há grandes dúvidas. E é por isso que eu, desde há uns anos para cá, e vou dizer algo que não é manifestamente politicamente correto, mas eu gostava que nós estivéssemos claramente em phasing out, ou seja, cada vez a receber menos. Acho que era bom, acho que criámos uma lógica de subsídio à dependência que não é positiva. E, infelizmente, como disse o Paulo há pouco, já não estamos naquele problema de atingir os 75%, estamos ao contrário. E os fundos estruturais têm essa coisa terrível que eu me lembro de ter discutido com o comissário na altura e com a doutora Isabel Mota ao meu lado, que era a discussão entre nós e a Grécia quando foi do segundo QCA e do dinheiro para o segundo QCA. Então, eles tiveram um PIB a descer, vão receber mais do que nós tivemos um PIB a subir. Isto faz algum sentido, mas é a lógica dos fundos. E, portanto, nós vamos ter tendência, independentemente das questões da Ucrânia, vamos ter tendência para quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior, mais dinheiro vamos receber. Que é uma coisa altamente viciosa e que é um círculo vicioso em que, infelizmente, estamos a cair, e não é por causa dos fundos estruturais, também estou de acordo, mas a verdade é que não me parece que vá haver... não me parece... Luís, se depois pudesse ir concluindo também, para darmos oportunidade a mais pessoas. Eu vou só terminar, que é a questão de como é que vamos absorver os tais 40 mil milhões que estão aí agora do PRR e do Portugal 2030. Muito obrigado. Sim, senhor. Nós temos aqui connosco, João, eu vou só, e Paulo, arranjar mais uma ou duas questões e depois já passamos para vocês. Nós temos aqui connosco o Dr. Silva Peneda, que foi o antigo ministro, que é do trabalho, que é também de outras funções. Dr. Silva Peneda, também um ilustre economista. Quer fazer algum comentário, alguma questão? É sempre um gosto ouvi-lo. Obrigado. Os meus comentários só forem para a história. A história do século passado. Porque, de facto, em 1985,
o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, portanto, é o responsável direto, o FEDER, perfeitamente nessa altura. Certo. Lembro agora que o primeiro dossiê que foi apresentado a Bruxelas, eu fiz questão de o preencher manualmente, foi para a construção da Expo Anónima de Seguros. Perfeitamente o primeiro dossiê que foi submetido para financiamento dos fundos regionais a Bruxelas. Pois um aspecto que não se falou, mas que é muito importante, além de conseguir o benefício dos fundos regionais para o nosso país e para os eventos, eu lembro do projeto para o Volkswagen. O projeto para o Volkswagen não teria sido possível ser realizado se não fosse fundos regionais. Eu lembro que na altura, eu como responsável pelo Fundo Europeu, cedi verbas do Fundo Europeu, fui criticado pela Comissária Europeia, tinha sério coisas que eram suas, eram outros, por ter a noção que era um projeto nacional, e portanto, se não fosse essa cedência de verbas do Fundo Europeu para incorporar um pacote para ser negociado e depois para o Volkswagen, não havia Volkswagen em Portugal. Portanto, estes são os aspectos que me parecem muito relevantes em termos das minhas memórias. Depois tenho outra. Falou-se muito da educação. Quando aderimos à União Europeia, não era permitido financiar escolas. Era um problema que estava resolvido na Europa. Nós tivemos que, o modelo que está aí, no que é o diretor-geral, efetivamente nós temos preparado um conjunto de organização por uma alteração do fundo regional para financiar escolas. Eu lembro das conversas que o comissário na altura, o Sr. Pfeiffer, em que dizia que, se falarmos resumidamente, para Portugal as escolas são fundamentais. Era o Ministro da Educação na altura, o João dos Pinheiros. E nós conseguimos, graças à nossa diplomacia, à forma como nos conseguimos mover os corredores de poder na altura de Bruxelas, alterar o regulamento, que não é fácil, para que as escolas pudessem ter sido financiadas, e o boom da construção de muitas escolas no nosso país, que se não fosse essa alteração, não teria conseguido. Portanto, eu só posso dizer que no tempo em que fui secretário de Estado do Desenvolvimento e depois Ministro do Emprego, a respeito dos fundos estruturais, tem muito mais recordações, tem muito mais alegrias que tristezas. Também tem algumas tristezas, mas essa não vale a pena falar. Muito obrigado. Muito bem, sim, senhor. E para terminar, temos aqui conosco o Luís Alves Sousa. Luís é um homem ligado ao turismo e à hotelaria. Se calhar pode-nos dar aqui uma visão diferente também. Hoje o turismo e o que estamos a ter seria possível sem os fundos? Ou os fundos vieram complicar o turismo? Já agora? Boa tarde, já vi a todos. Os fundos ajudaram ao turismo em muitas áreas, mas particularmente fora das grandes zonas urbanas, não é? Portanto, sobretudo no interior, tiveram um impacto enorme. Hoje temos dezenas ou centenas de pequenos hotéis e pequenos turismos rurais e empreendimentos desse género que de facto foram lançados com esses apoios que foram fundamentais. E temos coisas muitíssimo boas a trabalhar e oferecer ao turismo internacional, sobretudo, que são referências e que se deve realmente aos apoios do turismo, dos fundos. Ao mesmo tempo houve, como em tudo, houve investimentos muito mal feitos. Aqui neste momento estou-me a lembrar de um ou outro, até apoiados, muito forçados por autarquias, que foram de autênticos desastres, mas pronto, isso digamos que é a exceção para confirmar a regra. De uma forma geral foram bons investimentos e hoje temos uma rede, reforço aquilo que disse, sobretudo no interior, que foi muito beneficiado e foi muito importante o apoio dos fundos comunitários. Muito bem, sim, senhor. Passamos então agora aos nossos oradores para fazer um pequeno comentário e se houver ainda questões fazemos uma última ronda. João, houve aqui uma questão que o Luís levantou relativamente aos dados e aos gráficos, não sei se eventualmente queres contestar ou não. A explicação é simples, aliás, há dois tipos de explicações. Uma é que em relação aos dados do Paulo, eu estou de acordo com ele. Eu pus ali aqueles números para os saldos entre transferências para a União Europeia e da transferência da União Europeia. As transferências da União Europeia representam em média 2,6% do PIB, exatamente.
E se no período considerado, se eu tirar aqui os últimos anos e os primeiros anos, o Luís tem razão, é 3%, é 2,9%, eu fiz a conta aqui assim, 2,9%. Qual é a diferença? Eu depois, o que eu fiz foi, Luís Pires, eu peguei nos valores, o que eram 1.000 milhões na altura, não é a mesma coisa que 1.000 milhões hoje. E é nessa, quando nós pomos a lente a puxar para valores de hoje, o que eram 1.000 milhões em 90, não é? É para transformar aquilo num valor muitíssimo mais elevado, dado o período de tempo que já passou, que são mais de 30 anos, há 30 anos. E é isso que faz a diferença. E, portanto, aqueles gráficos finais em que parece que está a decrescer daquela forma, e não em termos monetários, essa é a diferença, é a ilusão monetária que eu destruí ao atualizar. Pronto. Só um bocadinho, para dar um bocadinho da imagem aos dias de hoje, o que é isto tudo? E foi 75%, eu tive a fazer a conta, 75% do PIB. Atenção dos saldos, porque as receitas da União Europeia representam 120%, o valor acumulado capitalizado, 120% do PIB português, mais de um ano. Atenção, estou a falar dos valores capitalizados. O que quer dizer que neste mais de um ano, de 37 anos, 1 ano e 2, não é? 1 ano e 2 meses e meio foram passados à custa da União Europeia. Também, nós também passámos por lá algum, mas pelo menos em termos líquidos, digamos, 9 meses foram descanso à conta da União Europeia, digamos assim. E isso é muito significativo. Pronto, em relação às outras coisas, vocês são, passaram que o Silva Peneda, que era o Luís, passaram muito mais com a mão na massa do que eu. Portanto, eu sou um mero espectador com uma recordatória. Gostei imenso de vos ouvir e de ver o que é. E que infelizmente não se tenha feito a accountability, ou no fundo a avaliação a posteriori, não é? Estas contas ainda se podem fazer. Agora, olha, uma coisa que vamos fazer agora com as Jornadas Mundiais da Juventude, que é, vamos lá ver o que é que aquilo, vamos lá ver, e pôr as contas e fazer as contas e depois mostrar à sociedade. Há aí um grupo de pessoas aqui até da escola que vão fazer isso. Pronto, é a pena que não se faça, que não se tenha feito. Isso com algum cuidado, porque essas coisas permitem, mais tarde, dar mais caminho aos futuros investimentos. É quando nós fazemos contas e as prestamos, os erros que cometemos, toda a gente comete erros, todas as gerações cometem erros. Os erros que cometemos serão seguramente menores. Estou eu em querer. Muito bem. Paulo. Ok, eu talvez, bem, eu já agora junto também ao João para dizer isso, e é um gosto ouvir quer o engenheiro Silva Penedo, quer o Madureira Pires, quer o Luís Alves de Sousa, que de facto têm uma experiência, enfim, quer governativa, quer de gestão de alguns quadros comunitários, quer na área do turismo, que eu não tenho, e portanto isto para mim é também muito importante ouvi-los e agradeço muito. Dito isto, eu gostava só de fazer aqui um comentário em geral, até um bocadinho ao que o Luís disse no início, o Luís Madureira Pires, que é o seguinte: os fundos estruturais existem, desculpem lá, eu queria só pôr isto nestes termos, porque acho que em Portugal muitas vezes esquece isto. Os fundos estruturais existem essencialmente porque a União Europeia só sobrevive enquanto projeto, enquanto projeto de integração, enquanto mercado interno, que é a sua base, enquanto houver o mínimo de equilíbrio, ou seja, enquanto as diferenças de desenvolvimento entre umas regiões e outras da Europa não forem excessivas. Optou-se pela região em vez do país e outros índices possíveis, porque justamente parecia ser o referencial mais eficaz. E a verdade é essa, é por isso que ela existe, não existe por outra razão, não existe porque haja uma bondade de coração, porque é importante que eles fiquem felizes, não, existe para que a Europa possa funcionar. Sem os fundos, e um dos grandes problemas desde 2004, que também o Madureira Pires há bocadinho referia, é que a partir de 2004 não houve um aumento substancial dos recursos postos à disposição da União Europeia para para estas políticas de coesão, para todos os efeitos, coesão económica e social, porque não houve hipótese de aumentar os recursos próprios. E como não houve hipótese de aumentar os recursos próprios, tivemos que viver com o que tínhamos. Mesmo assim, Portugal continua a beneficiar muito, e agora, enfim, nem se fala, mas isso é outra solução via endividamento comum. Mas é por isso que existem os fundos. E é por isso que eu acho que enquanto um país não se desenvolve, é importante que os fundos atuem, mas que sejam eficazes e que tenham resultado. Eu aí discordo um bocadinho do Luís Madureira Pires quando ele diz, mas é bom que a gente faça o phase-out dos fundos. You ever wake up in the middle of the night with like an idea that just hits you in the head? Middle of the night last night, I woke up
Eu peço desculpa, eu pedi aqui. Ok, já está. Ok. Às vezes Não, é só acontece para acabar este ponto. Eu acho que, não, é o contrário, nós temos é que os usar bem, temos que os voltar a usar bem ou então usá-los bem, quer dizer, não, essa ideia agora deixamos de usar porque é mau receber dinheiro de graça. Eu peço muita desculpa, isso tem a ver com a nossa cultura e essa cultura nós temos que ultrapassar, já dei algum ou dois exemplos. Quanto às outras questões, o José Silva Penedo falou de um período que eu classifiquei como um período, digamos, produtivo e eficaz e de crescimento em que Portugal usou bem os fundos, também com maus exemplos. Infelizmente depois as coisas não foram assim, não foi só por causa disso, não foi só por causa, houve também outros fatores, mas a verdade é que nós falhamos, quer dizer, como país, como governação, políticas públicas, tudo isso, falhamos. Quer dizer, ou então, porque é que os outros não falham e nós falhamos? Há uma coisa mal, não é? Temos que melhorar. Quanto ao turismo, eu percebo, mas eu acho é que, apesar do turismo se ter desenvolvido, e é verdade, também é verdade que quando se passa pelas regiões e quando se fala com os empresários, com os empreendedores e até com as instituições, as queixas são tremendas. As queixas de abandono, as queixas de falta de desenvolvimento produtivo, não há empresas industriais, não há nada disso. E, portanto, o país está a ficar um país cada vez mais à beira-mar. Enfim, é aquela história de que qualquer dia alugamos o resto do país, não é? Uhum. Eu acho que é muito bom apostar no turismo e depois o turismo também não tem um valor acrescentado, quer dizer, tem, enfim, não vou entrar por aí, mas acho que há de facto, houve de facto também se calhar aí algum exagero. Eu sei que é Muito bem. é uma das nossas indústrias, é uma das nossas exportações mais importantes, mas ao mesmo tempo, em termos de rendimento das pessoas, não é brilhante. Mas enfim, posso estar enganado. Muito bem. Não sei, Madeira, vamos tentar ver se há aqui mais alguém que queira fazer um pequeno comentário relativamente a esta questão. Nós temos aqui connosco o Dr. José Jesus. O Dr. José Jesus é um conhecido rock, foi aliás presidente da Ordem dos Rock, que agora é uma ordem, e tem também uma experiência muito grande disto, nomeadamente em termos da visibilidade externa das contas das empresas. Quer fazer um pequeno comentário, Dr. José Jesus, ou alguma nota? Tem que pôr o som, tem que pôr o som. Eu tenho que ligar o som, desculpe. Isto tem que Viva, boa muito tarde, bem. obrigado. E mais uma vez cumprimentos, já está habituado a estes cumprimentos. Muito bem. Os fundos foram de facto, obviamente, muito importantes. E eu penso que nas infraestruturas possibilitaram um assinável desenvolvimento para a economia, não só pelos trabalhos que foram realizados, mas pela possibilidade de mobilidade da capacidade produtiva do país e das empresas. Naturalmente houve, e toda a gente sabe isso, houve desperdícios, houve investimentos que foram parar ao imobiliário, por exemplo. Claro, recordamos muito de que houve desvios. Não, eu não estou, quando eu digo desvios, nem estou a dizer que são desvios ilícitos, nem estou a dizer que são coisas ilícitas. Não, foi o jogo do mercado, foi o comportamento do mercado, o modo de reação de todos nós a esses modos de aplicar o dinheiro. Falaram aqui pessoas, colegas, sim, somos todos colegas aqui, somos todos colegas do Jaime, somos todos do grupo do Jaime, somos todos colegas do grupo do Jaime. Falaram aqui personalidades que conheceram e conhecem bem isso e sabem também os defeitos que isto teve. Eu julgo que, mas isto é uma opinião, há bocado o Soutor referiu aí esse ponto, mesmo a acabar, eu penso que nós devíamos cuidar um pouco mais daquilo que não é fácil. E o que não é fácil, por exemplo, é hoje fazer fábricas, é hoje fazer indústria, é hoje aumentar a capacidade produtiva da própria terra, de uma forma equilibrada, etc. O turismo ajudou-nos, eu penso que o turismo nos ajudou. O turismo é bom, evidentemente, não é isso em causa, as nossas exportações, nada disso está em causa, evidentemente. Eu penso que o turismo, desigualmente a partir da Primavera Árabe, nos ajudou a desconcentrar-nos alguma coisa na parte produtiva dura, na ferrugem,
na ferrugem, perdemos grandes empresas, enfim, dos cimentos, perdemos quase tudo. Pá. E que não criamos nada em alternativa, quer dizer, este é que é a minha, este é que é o meu pensamento um bocado dramático. E eu julgo que não sei, eu julgo que temos de voltar a isto, mas não sei como. Estes fundos estão muito voltados também para reequilibrar alguma coisa dos investimentos públicos. E, como digo, quer dizer, hoje os programas são de inovação, os programas de inovação são da inovação, da inteligência artificial, etc. Tudo isto cria uma quantidade de empregos de elevadíssimo número, mas não cria de elevadíssima qualidade, queria eu dizer, de elevadíssima qualidade, e cria até pilares para que empresas estrangeiras, já está isso a acontecer, e oxalá isso, se consiga efetivamente isso, algumas empresas, algumas multinacionais, algumas empresas estrangeiras venham aproveitar aqui, porque muito desta cultura de que falou o João, pá, é verdade, mas muitos dos nossos, dessa nossa cultura, muitos dos nossos licenciados e doutores não estão cá e acabam por não ter um contributo. É verdade, isso tudo é verdade. A inteligência portuguesa ganhou imenso, teve saltos, mas muita dela não é aplicada em Portugal e, portanto, não se consegue tirar daí partido. Eu penso que devíamos fazer isso. Eu relembro os esforços que foram feitos na antiga API para trazer investimento, e agora a ICEP, a API montada pelo Miguel Cadilho e depois continuada pelo Brasil Horta, etc. Foram esforços muito grandes de trazer empresas para cá e eram empresas que se queria que fossem em domínios da produtividade dura, de produtividade, certo? E de setores duros, setores pesados. É esta questão. Mas temos, por exemplo, a metalomecânica em Portugal, neste momento, tem uma força muito grande, e temos em grandes empresas por todo o país, pá, aqui no norte, não sabem a do norte, alguns realmente não. Aqui no norte temos excelentes empresas a trabalhar nesta área, e no setor de metalomecânico, e a dar messas a empresas multinacionais, a empresas alemãs, a empresas suíças, empresas dos nórdicos, etc. Eu penso que tenho pena que não se consiga efetivamente Muito bem. voltar a este tempo. Obrigado. Sim, e para terminarmos, antes de passar a uma ronda final, não sei se a Manuela Castro está aqui connosco, falou-se aqui muito de educação, de escola. A Manuela Castro já é há muito tempo dona de uma escola de referência, a ETIC. Não sei, os fundos comunitários também têm ajudado, não têm ajudado? Quer fazer algum comentário, colocar alguma questão? No meu caso, sim, ajudaram, porque eu tenho uma escola profissional e durante algum tempo o governo, portanto, tinha esses fundos comunitários como ajuda às escolas profissionais, portanto, nesse aspecto eu acabei por beneficiar também. Mas eu gostava de deixar só aqui uma palavrinha. Eu estava à espera. Para já, muito obrigada aos oradores, muito obrigada ao Jaime por este convite, uma vez mais, de ouvir falar um bocadinho do futuro, e falou-se muito do passado e pouco do futuro. E essa preocupação, para onde é que vamos? Onde é que estamos? Quais são realmente os pactos? Onde é que nós nos devíamos centrar com o dinheiro que anda por aí? O que é que vamos fazer? Há uma preocupação para mim enorme, que é com estas alterações climáticas, a falta de água que podemos vir a ter. O que é que se está a fazer nesse sentido? O que é que o governo, o que é que todos nós, que preocupação é que nós temos com tudo isto? Isso realmente eu gostava só de deixar aqui como uma preocupação e um alerta da minha parte, que acho que era preciso. Não, isso fazemos, se calhar, fazemos uma outra sessão sobre isto. Aqui a ideia, Manuel, foi mesmo fazer uma espécie de balanço
de 30 Sim, anos sim, eu dos fundos. percebi, eu percebi. Mas pronto, mas já agora, para terminar, não sei se o João e o Paulo querem, como nota final, fazer alguma nota sobre o futuro, já agora, e com isso terminamos. João. Bem, então, falando para o futuro e não para o passado, Exatamente. Para concluirmos a eu sessão. sou um jovem, espero ainda gozar. Próximo. Bem, em primeiro lugar, eu acho que, enfim, o PRR, da forma como está a ser aplicado, não vai mudar Portugal, infelizmente. Quer dizer, não vejo que vá mudar a estrutura de Portugal. O Paulo já pôs aqui o dedo na ferida, que as palavras produtividade, investimento para sustentável, não é sustentável que as coisas gastem menos energia, é sustentável da sociedade, da nossa economia, nesse sentido, não vejo. Há uma afetação enorme a projetos na área pública, para fazer aquilo que o Estado não faz, basicamente, e portanto não sei o resultado disto, acho que, quer dizer, tenho esperança que, se o PRR for aplicado, mal aplicado, ainda exista depois o outro remanescente, que é maior, ainda de 23 mil milhões, possa ser melhor aplicado, mas esse é o meu problema, fundamentalmente, é eu ver que, até ao nível da execução, a execução está atrasada, o dinheiro não chega, não consigo perceber bem. E depois não há atividade económica de mercado, quer dizer, não há atividade económica de mercado. Portanto, é assim, há algumas coisas óbvias que eu acho que nós, coletivamente, até somos capazes de estar mais ou menos todos de acordo com aquilo que possa fazer falta na infraestruturação ainda do país, não sei o quê. Toda a gente acha que nós devemos investir, por exemplo, no 5G, pronto, é uma estrutura, é tudo bem. Agora, eu vejo muita coisa dedicada a gastem dinheiro para aí para aproveitar o dinheiro, ainda dentro da esfera pública. Isto é literalmente assim, gastem o dinheiro, aproveitem agora, mas isto não é forma de gastar dinheiro. E mais, como não tínhamos nada em projeto, não tínhamos nada num pipeline pensado, não é, estruturado, etc. Claro que mesmo que venha o dinheiro, agora vai-se gastar mal, porque nós devíamos ter uma listas, devíamos ter um pipeline de obra, de projetos, etc., pensados, minimamente refletidos, a ponto de, temos agora uma oportunidade boa, vamos fazer. Olha, o aeroporto. A gente já discutiu tanto, nunca temos dinheiro para ele, já chegámos à conclusão, onde é que o queremos, é agora que vamos fazer. Tem o dinheiro, mas agora vamos discutir outra vez tudo. Portanto, esse tipo de atitude leva-me a ter um bocado de mau feeling sobre aquilo que vamos fazer. Quer dizer, o mais óbvio à portuguesa é olhar à volta e a construção para a frente, não é? Pronto, a construção para a frente. A cimento, a alcatrão, o que for, a obra, fame, obras e tal. Quer dizer, pronto, é porque é um modelo que temos do passado e é a coisa mais fácil de replicar. Ainda por cima, agora apanharam-nos já com as calças nas mãos, entre aspas, porque há escassez de mão de obra, as matérias-primas estão mais caras, aquilo estava tudo planeado a um preço, vai sair tudo furado. Portanto, Manuela, esta é a minha sensibilidade. Gostava muito que as coisas fossem mais pensadas para outro tipo de coisas. Olha, eu estava agora, depois vocês estavam a falar, estava a pensar numa notícia que li hoje, que é uma preocupação, que é na guerra dos chips no mundo. E, portanto, isso é uma guerra muito importante. Os chineses querem, muito potencialmente, vão fazer aqui vida negra à malta. E nós tínhamos uma fábrica, até fui ver aqui, da Quimonda, lembra-se da Quimonda, faliu, e que não, era esse tipo de investimento que nós podíamos estar a fazer agora, se tivéssemos um bocado de visão, algum espírito empreendedor e que o Estado apoiasse. Era assim que eu via. Porquê? Faz sentido descentralizar ou desconcentrar aquilo que é a produção de chips ou de componentes eletrónicas de altíssima sofisticação, e Portugal podia ser um bom porto para localizar uma dessas unidades. Os espanhóis estão a fazer aquelas mega factories, nós não temos nenhuma. Eles estão a fazer várias, estão a planear várias. Quer dizer,
pronto, é assim, não vejo nada que me entusiasme significativamente neste PRR, que não sejam verbas aqui e acolá e tal, nem para gastar dinheiro a fundo, a meu ver, que era bem empregado na ferrovia, a fazer as coisas como deve ser, bitola via dupla, bitola europeia, etc. Não vejo. Pronto, é assim. Muito Portanto, bem. vamos ver o Paulo, que é que para sai disto. terminar. E muito obrigado, João, pela presença e pela intervenção. Obrigado, João, já disse muita coisa, mas eu gostava só de chamar aqui a atenção para um número, já agora que a doutora Manuela Carlos falou disso, e assim também respondo à questão do José Jesus, porque este ano, em 2023, eu estava aqui a ver o número, estão ativas em Portugal 26 investigações relacionadas com fraudes aos fundos europeus e ao IVA. 26 investigações no âmbito da Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia é uma realidade nova, porque não começou bem, não foi mal, mas é uma realidade nova que tem a ver com isto. E, portanto, isto quer dizer que são 3 mil milhões de euros que estão em causa de fraudes ao fundo europeu. Portanto, quando se fala do futuro, eu acho que a primeira coisa a fazer é resolver tudo isto, resolver aquilo que eu dizia no início, disse há pouco, que é, enquanto não tivermos uma visão para o país, o João disse isso no fundo, temos que ter uma visão para o país, temos que ter o que é que queremos fazer enquanto país, e não enquanto capelinhas, enquanto isto, enquanto aquilo. Sem isso, tudo aquilo que nós tivemos aqui a dizer é muito bonito, mas não passa disto. É evidente. É mais wishful thinking. Queremos que seja assim, eu também quero. A questão da produtividade das nossas empresas é fundamental. Investir, como há bocadinho dizia também na Ferrugem, o José Jesus, investir na Ferrugem, ter fábricas, investir naquilo. Essa questão dos chips é uma luta a nível global. Nós fazemos parte de uma parte dessa equação, mas não estamos dentro dela. Neste momento discute-se os grandes campeões europeus a nível industrial. Qual é a posição de Portugal? Ai, que nos vão... Quer dizer, em vez de queremos participar e sermos parte nesse processo, estamos com medo de estar nesse processo. Temos medo, porque quer dizer, olhamos para as nossas pequenas coisas e achamos que é aí que vamos conseguir continuar a crescer. Eu acho que nessas pequenas coisas não crescemos e, sobretudo, não criamos valor. Não há valor acrescentado substancial. Há um pequeno valor. Portanto, eu acho que há muitos desafios, e outro desafio já agora muito importante, mas mais uma vez eu não tenho respostas para esses desafios enquanto não se resolver estes problemas. Fraude, estas invasões fiscais de toda a natureza e depois a incapacidade para pensar em grande e para ter visão, etc. Enfim, eu não vou, mas a questão da desigualdade é muito importante. Se a desigualdade aumenta muito num país, se há alguma coisa que a história nos diz, é que o aumento da desigualdade em qualquer país, em qualquer região do mundo, leva sempre ao caos. Leva sempre ao caos, passando por várias coisas, que a gente pode chamar os nomes que quiser, revoluções, isto ou aquilo. E já vemos que os radicalismos crescem por causa disso, e nós só combatemos os radicalismos, na minha opinião, com uma moderação, e agora eu vou dizer com uma moderação agressiva. Os moderados têm que ser agressivos, desculpem lá falar só 15 segundos de política para acabar. Nós não podemos deixar as causas difíceis na mão dos outros, porque os outros pegam nessas causas e dão-lhes as soluções, que são sempre soluções radicais, são as mais fáceis. O mais difícil é responder à complexidade do mundo em que vivemos. E Portugal não está a fazer isso. Portanto, qual é o futuro? O futuro é o que fomos capazes de construir. Agora não podemos achar que, enfim, é desistindo e é estando no mesmo de sempre e é mantendo sempre a mesma cultura. Obrigado. Obrigado, estamos Jaime. já nas 7h30, vamos acabar. Muito obrigado, João, muito obrigado, Paulo, também ao Dr. Madeira Pires, doutor Silva Pineda, a todos. Isto foi uma sessão de relembrar, mas também de fazer um bocado de perspectiva. Vamos continuando também com estas sessões e falamos. Muito obrigado a todos, está bem? Obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado. Um abraço. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, com licença. Obrigado a todos.